Olá, seja bem-vindo a mais uma etapa do nosso curso, agora com uma inovação. Estou aqui gravando da minha casa para vocês, dando continuidade ao nosso curso. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o mapeamento de processos e, nesse caso, trazendo mais 3 ferramentas para vocês, que seria o CIPOC, seria o mapofluxograma e o diagrama homem-máquina. A gente vai aprofundar mais um pouco sobre nossos estudos, nesse momento de crise, essa gestão de crise que nós já comentamos nas aulas passadas, a nossa postura, e as nossas atividades continuarão agora nessa dedicação diferenciada que nós estamos fazendo, tendo uma teleaula feita aqui da minha casa, protegendo-nos contra a disseminação desse vírus que tanto nos aflige hoje na sociedade. Vamos dar início então à nossa aula? Vamos lá? Mapeamento de processos. Primeiro, o processo do CIPOC. O CIPOC, ele advém da sigla SIPOC. O S de Supply, o I de Input, o P de Process, O de Output e C de Customers, que vem do inglês, como nas outras siglas que nós trabalhamos aqui com vocês. Tudo bem? O CIPOC, ele fornece um mapeamento de nível macro, apresentando quais são as entradas e saídas de cada processo. Ajuda a comunicar todas as informações relevantes de um processo para a equipe e para outros usuários do processo. Note você que esse conceito vocês já viram em sistemas de informação, em teoria de sistemas, que trata a respeito de entrada, processamento e saída. A entrada, processamento e saída é uma das formas mais práticas e reais de analisar um sistema. Sabendo exatamente quais são as entradas, como nós processaremos isso e qual é a saída e para quem nós estamos produzindo essa saída, é extremamente importante para a nossa análise do processo. Vemos aqui que o CIPOC também está definido no CBOC 3.0, que vem da ABPMP, que é a Association of Business Process Management, que nós já vimos em aula passada. Pela definição da BPMP, CIPOC, Supplier, Input, Process, Output, Customer, é uma técnica que descreve a sequência fornecedor, entrada, processo, saída, cliente, usada para verificar se as entradas do processo correspondem às saídas dos processos anteriores, bem como se as saídas do processo correspondem às entradas esperadas pelos processos seguintes. Obviamente nós estudamos bastante a respeito disso no desenvolvimento do nosso fluxograma, na nossa notação BPMN, que nós trabalhamos em aula passada. Então, saber exatamente de qual processo saiu e de qual processo ele também está conectado é muito importante na nossa carreira como administrador público. Vamos então às siglas relativas ao CIPOC, uma por uma, tá bom? O S vem de fornecedores. Todas as entradas têm uma origem. Quais são essas origens das entradas? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Podem ser pessoas, departamentos, empresas ou outros processos. E as entradas, o input? São elementos necessários para que o processo aconteça. As entradas dos processos podem ser dados, materiais, recursos, colaboradores, entre muitas outras coisas que podemos ter como entrada. Temos também o processo, que é o process. Trata-se do fluxo de tarefas que estão sendo mapeadas. Obviamente, recomenda-se que nós utilizemos aquelas ferramentas que já estudamos em aulas passadas, que seria a utilização do próprio fluxograma para determinar como que o processo é realizado, como que o fluxo funciona. E também o BPMN, que é bem parecido com o fluxograma, também adotado pela arquitetura EPING governamental, como a gente já analisou também. As saídas
elas são o output. O output são os resultados que nós desejamos do nosso processo. Quais são os resultados? Aquilo que um cliente espera receber, por exemplo, um produto, um serviço e assim por diante. E nós não podemos deixar de falar dos clientes. Os clientes são aqueles principais, né? Para quem eu estou entregando esse meu processamento, essa minha atividade. O cliente, você tem que saber exatamente quem é o cliente para atendê-lo corretamente. São, obviamente, as saídas que devem ser entregues para alguma pessoa, que são os nossos customers, nossos clientes. Podem ser pessoas, departamentos, outro processo da organização, um órgão de fiscalização, outras empresas ou clientes externos do negócio. Algumas perguntas ajudariam para a gente montar o nosso diagrama do CIPOC. O CIPOC número 1. Primeiro, quem fornece o insumo? Quem são os fornecedores? Segundo, quais são os insumos necessários para os resultados esperados? Quer dizer, qual é o input necessário? Terceiro, quais são as atividades envolvidas no processo para transformar entradas em saídas? Aqui cabe muito mais um trabalho nosso de determinar quais são as atividades, como funciona o fluxo, de onde para onde, os nossos gates, as nossas formas de dividir o fluxo em decisões. Item 4. Quais são as saídas esperadas do processo? Obviamente, ao identificar qual é a entrada, qual é o processamento e qual é a saída, eu consigo determinar exatamente qual é o escopo, aonde que eu tenho que trabalhar. Não ficando assim, tentando resolver um problema que não é aquele necessariamente que devemos resolver no nosso processo. E os 5, né? Quem são os verdadeiros clientes do processo? Quem são os customers? Para quem que nós estamos desenvolvendo o nosso produto? Coloquei aqui um diagrama para vocês, o CIPOC, aqui com SIPOC. Podemos definir cada uma dessas siglas como uma coluna, e a cada item da coluna você pode descrever de forma visual como você identifica quem são os fornecedores, a entrada, o processamento e a saída e o cliente final do seu processo. Tudo bem? Essa forma é boa para que possamos comunicar com os nossos colaboradores ou as pessoas que efetivarão a nossa implementação do processo. Agora, passando do CIPOC, agora vamos falar um pouco sobre o mapofluxograma. O mapofluxograma é aquilo que nós já estudamos, né? Um diagrama de fluxo, só que com um Q a mais. Esse Q é um mapeamento, é uma descrição visual de como o nosso diagrama de fluxo vai funcionar. Então, ao invés de colocar num fluxograma simplesmente ou no BPN simplesmente, podemos colocar esse fluxo dentro de um layout, dentro de um desenho esquemático de uma área de produção. Tudo isso visando a comunicação das pessoas para que identifiquem da onde para onde vai aquele processo. Visualizando isso, podemos determinar quais são os cursos que estão sendo realizados. E é muito fácil a gente começar a otimizar esses percursos, esse fluxo de quem para quem, reduzindo muito desperdício de tempo, ociosidade. Então, o mapofluxograma é uma forma visual da gente aplicar o nosso conhecimento. Obviamente, hoje, o mapofluxograma é uma ferramenta bem conhecida, bem antiga. As pessoas utilizam bastante, porém, nós estamos em 2020, né? E em 2020 nós sabemos que o mapofluxograma, simplesmente, tanto quanto um desenho feito em um papel, hoje nós substituímos isso por ferramentas informatizadas, utilização de CAD, CAD/CAM e tudo mais. E não só isso, nós administradores também utilizamos muitas ferramentas de simulação. Muita atenção então na utilização do diagrama homem-máquina, porque
Quando nós estudamos administração clássica, nós estudamos bastante o homos econômicos, né? Que era um conceito que falava que, nossa, o homem ele é muito mesquinho, ele quer somente o dinheiro, quanto menos trabalhar é melhor. Então eu, como administrador, tenho que controlar exatamente o tempo e exigir produção. Gente, esses conceitos já são muito ultrapassados, tá bom? Nós já vemos o nosso colaborador de uma maneira mais humana, é um colaborador aquele que nos auxilia no atingimento dos nossos objetivos. Então não podemos mais olhar o ser humano como uma máquina, tá bom? Em alguns momentos utilizamos sim o diagrama homem-máquina, mas o controle do tempo ocioso é muito problemático, porque quando você tira o caráter humano e coloca o tempo ocioso como um desperdício, às vezes o tempo ocioso ele é necessário, tudo bem? Ele é necessário para recompor energia, é necessário para poder ter um bom atendimento. Então, exigir produção, máxima produtividade, mínimo tempo, muitas das vezes não é o recomendável, tudo bem? Então, utilizar esse diagrama homem-máquina com cautela, isso é mais importante para nós. Sabemos que existe um período de descanso necessário para restabelecimento da energia, um período para poder ter criatividade, porque nós não temos criatividade se ficarmos sempre agitados tentando alcançar objetivos, tudo bem? Então, diagrama homem-máquina é interessante, faremos, porém, muita atenção na exigência de que seu colaborador execute tudo no mínimo tempo possível, na máxima produção. Porque no momento em que você precisar exigir um pouco mais, não tem um pouco mais que ele pode te auxiliar. E momentos de crise existem, no qual a gente diminui a nossa velocidade de produção, ou pelo contrário, nós precisamos fazer muitas horas extras, exigir máxima produtividade. Então o ser humano tem que ser adequado a um ritmo de trabalho que seja sustentável, que ele possa trabalhar e continuar trabalhando. Quando você exige muito de um profissional, ele acaba se desgastando a tal ponto que você perde ele, tá bom? Então, muito cuidado na utilização do diagrama homem-máquina. É bom para sabermos como que está sendo realizada, quais são os tempos ociosos. Porém, eliminá-los com muita cautela, tudo bem? Vamos lá? Deve ser elaborada após cuidadosa observação do processo, identificando suas etapas e atividades. Todas as atividades devem ser registradas passo a passo, descrevendo-se cada movimento do operador, em conexão com as máquinas e equipamentos que ele opera. Após a identificação da sequência de atividades do ciclo, deve-se começar a análise do processo, buscando observar a ocorrência ou não de eventuais tempos ociosos. E aqui eu concluo trazendo para vocês um exemplinho que fiz rapidamente no Excel para mostrar como que eu poderia fazer um mínimo para poder explicar como fizemos no caso do fluxograma, como que eu poderia colocar o tempo ocioso nessa análise. Vamos lá? Aqui eu coloquei um exemplo no qual há um atendimento a um cliente que vai ser encaminhado para um outro setor. Então, o cliente ele tem um tempo de 5 minutos, no qual ele está lá solicitando atendimento, entregando o formulário, conversando com o atendente. O atendente também fica conversando e analisando o formulário durante esses 5 minutos. Enquanto isso, o computador, o sistema, ele fica em momento de espera, quer dizer, o tempo ocioso também em 5 minutos. Após esses 5 minutos, temos 3 minutos no qual o cliente não faz nada, fica apenas aguardando. O atendente preenche a consulta no sistema e o sistema está sendo preenchido no computador também em 3 minutos. Logo em seguida, temos 2 minutos de processamento que eu coloquei. O computador sozinho fica processando, enquanto o atendente, o cliente, fica em momentos de espera. Então, durante esses 2 minutos, quem está apenas trabalhando seria o computador. E aí depois,
do resultado do sistema, né? O atendente pega o resultado do sistema, faz uma pré-análise, enquanto o computador tem essa produção do resultado da consulta, né? Ele está nesse momento de disponibilização desses dados, o cliente fica em momento de espera. E depois, e nos próximos 2 minutos, o atendente ele acaba falando para o cliente para ele ser encaminhado ao outro setor. O cliente também está sendo encaminhado para esse setor nesses 2 minutos, enquanto o computador fica em momento de espera. Vejam que eu coloquei para vocês em um cinza mais escuro os tempos ociosos, no qual não estão os 3 trabalhando ao mesmo tempo. Então, ao identificar, por exemplo, nesse caso é um computador só, poderia ser 2 máquinas. Então, um operador operando 2 máquinas, 3 máquinas, ou 2 pessoas, 4 máquinas. Então, a gente fazendo essa análise de tempo ocioso, verifica que às vezes, ao término de um, eu fico esperando muito tempo para o início do outro. Então, a identificação desse ciclo é muito importante. Tudo bem? Nós utilizamos muito o diagrama homem-máquina para atividades que envolvem várias etapas, uma complexidade um pouco maior, no qual devemos identificar onde que está o tempo ocioso, tá certo? Bem, então concluímos agora o nosso estudo das 3 ferramentas, a CIPOC, o mapofluxograma e o diagrama homem-máquina. Nos vemos na próxima aula, que eu trouxe alguns tópicos complementares para auxiliá-lo, né? Por exemplo, nesse momento de crise, qual é a postura de nós, administradores, ao identificarmos uma crise? Acho importante trazer esse conhecimento para vocês, a forma dessa melhoria que nós temos e um pouco de conhecimentos extras que nós veremos na próxima semana, tudo bem? Então, nos vemos lá. Muito obrigado.